Olá, amigos. Meu nome é Eliane. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma exposição doutrinária. Nesse mês, nós estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e o tema escolhido para hoje intitula-se Elementos Gerais do Universo, Matéria e Espírito. Quem vai falar para nós hoje é a nossa grande amiga Paula Reis, companheira aqui do Centro Espírita Irmã Rosa. Nós vamos ler a página para que todos possam se harmonizar e fazer a oração inicial. A nossa página de hoje foi extraída do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o item 7, intitula-se A Semente. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Isso é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e do transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas do trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Existem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza, aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões da luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor é indispensável que não se perca de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Vamos orar, meus irmãos. Queridos amigos, vamos nesse instante fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos, tendo em mente o nosso Mestre Jesus, a sua figura amiga, a sua figura doce, as suas mãos estendidas para nós, para que possamos, irmãos, agradecer ao nosso Pai, agradecer profundamente a essa possibilidade da vida, agradecer por podermos ser sementes plantadas no caminho de cada irmão que atravessa a nossa vida. Que assim a gente possa germinar essas sementes sempre no trabalho do bem. E agradecemos profundamente ao nosso Mestre Jesus que coloca essas palavras tão consoladoras do seu Evangelho, nos dando força, alento e coragem para seguirmos. Pedimos à espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, que conduz todos os nossos trabalhos, que esteja conosco em mais essa atividade, intuindo e elevando os pensamentos de nossa irmã que fará uso da palavra, para que essas palavras toquem os nossos corações e sejam arrimo para as nossas vidas. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então, com carinho, com atenção, a nossa irmã Paula Reis. Olá, amigas e amigos do Centro Espírita Irmã Rosa.
É sempre uma alegria estar aqui para refletirmos juntos sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje, em que nosso estudo está estreando no canal do YouTube do CEIR, dia 3 de outubro, é uma data especial. Não poderíamos deixar de lembrar que é a data de nascimento do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, a quem agradecemos profundamente por seu trabalho de dedicação para a codificação da nossa doutrina espírita. Essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos esclarece. E sem dúvida, a melhor forma que podemos encontrar de homenagear e agradecer a Kardec por toda a sua dedicação é estudando a doutrina espírita. No livro Estude Viva, é um livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel e André Luiz. Na mensagem Socorro Oportuno, tem um trecho que diz o seguinte: estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. Então, vamos estudar Kardec e a doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre os elementos gerais do universo, matéria e espírito. Estamos no capítulo 2º da primeira parte do Livro dos Espíritos e hoje nós vamos refletir sobre por que Deus não permite ao homem que tudo lhe seja revelado neste mundo. Vamos discutir e refletir sobre os conceitos de espírito e matéria na concepção da doutrina espírita. E ainda, quais as consequências desse entendimento nas nossas vidas? Bom, costumamos ouvir e costumamos dizer também que somos seres espirituais em uma experiência material. Muitos de nós provavelmente já ouvimos e até mesmo falamos essa frase. Mas por que nós, na condição de seres espirituais por natureza, vivenciamos experiências materiais? Para que possamos entender melhor essas questões, vamos lá na base, lá no início, afinal, o que é espírito e o que é matéria na concepção da doutrina espírita. Bom, nós vamos abordar, como disse, algumas questões do capítulo 2º do Livro dos Espíritos. E é interessante que esse capítulo, ele já inicia nos dizendo mais ou menos assim: não há possibilidade de entendermos plenamente a natureza e a estrutura da matéria, da origem das coisas, da origem do universo. Então, na questão 17, Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Kardec continua: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E os espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então aqui é importante essa compreensão, porque há uma limitação muito clara do nosso conhecimento. Por mais que estudemos, por mais que possamos ir melhorando a nossa compreensão com o passar do tempo, há uma limitação porque nos falta um sentido, nos falta algo que permita mergulhar mais profundamente e compreender de forma mais próxima estas questões. E Kardec continua: não pode o homem, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Respondem os espíritos:
A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então aqui fica, mais uma vez, bastante claro que há um limite. Sim, o homem vai mergulhando na ciência, vai aprofundando os seus estudos, e a ciência é uma ferramenta de aprimoramento, vai nos ajudando na compreensão. Mas há um limite estabelecido por Deus. Então, vamos ver, já cientes de que há uma limitação para a nossa compreensão, vamos ver o que os espíritos nos falam sobre matéria e espírito. A matéria, sob a perspectiva da ciência, ela vem sofrendo diversas modificações ao longo de todos os tempos, né? Então, por exemplo, ao final do século XIX, né, na época da codificação e também no início do século XX, de lá para cá, houve uma grande mudança, uma grande transformação, até que surgiu a mecânica quântica. Então, diversos conceitos vão surgindo, vão se aprimorando, vão se aperfeiçoando em relação à matéria ao longo do tempo. O átomo, que é a partícula base, né, a partícula formadora de toda a matéria, né, como um conceito, por muito tempo acreditou-se que era uma substância indivisível, até mesmo pela origem do nome. Átomo é uma palavra de origem grega que significa aquilo que não se divide, que não se parte. O modelo atômico mais aceito na ocasião da codificação era o modelo proposto por Dalton. E entendia-se o átomo como se tivesse uma forma de bola de bilhar. E toda a matéria seria formada por átomos, né, com essa estrutura semelhante à bola de bilhar, que ao se combinarem formariam as reações químicas, né? Então, essa era a estrutura mais aceita na ocasião da codificação. No decorrer dos anos, conforme dissemos, novos modelos foram sendo propostos, cada um com uma nova estrutura atômica ou ia sendo modificada. Ao mesmo tempo, equipamentos foram sendo desenvolvidos, elaborados, permitindo que o homem pudesse mergulhar mais a fundo nessas questões, compreendendo melhor a estrutura do átomo. Até que foi-se chegando à conclusão de que a matéria não era algo assim tão compacto como se pensava. Não era aquela estrutura de bola de bilhar como se imaginava naquela época. Então, a essa evolução das teorias foram sendo agregadas novas partículas, como os elétrons, os prótons, que constituem os átomos. E hoje, apesar do nome átomo ainda ser utilizado, né, ainda se utilizar esse nome, já sabemos que ele não se trata de um elemento assim indivisível. Há partículas e subpartículas nessa estrutura atômica. Isso muda bastante, há uma grande evolução na ciência decorrente dessa compreensão que foi sendo construída e vem sendo construída ao longo do tempo. Bom, mas isso é algo que é do campo da ciência, né? Uma matéria de estudo da ciência. E na visão espírita, na concepção espírita, o que seria a matéria? O que os espíritos nos dizem sobre isso? Então, na questão 21 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Vamos ver a resposta dos espíritos. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja? Até aqui, neste capítulo, as perguntas vão abordar o entendimento do elemento material dando origem ao universo, né? Então, se pensarmos Deus como eterno, né, um dos atributos da divindade, que já estudamos aqui,
Deus é eterno, então não teve começo nem fim. Então, se ele é eterno, isso naturalmente nos leva a pensar que em algum momento ele criou a matéria. Mas se ele criou matéria em um dado momento, o que teria feito Deus antes de criar a matéria, já que ele é eterno? Então é um questionamento altamente assim filosófico, porque, como os espíritos nos dizem, não podemos imaginar Deus ocioso, sem nada a fazer. Então, só Deus o sabe. É um dos pontos em que temos que identificar a nossa limitação para compreender. Então, segue Kardec na pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos, que vão responder: do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, dentro daquilo que nós conseguimos perceber, dentro daquilo que é próprio da concepção humana, sim, são essas características que são atribuídas à matéria, né? Aquilo que tem extensão, que é capaz de impressionar os sentidos, ou seja, que percebemos com aquilo que nós temos, com os sentidos que nós temos. Mas precisamos recordar que lá no início do capítulo os espíritos nos falaram, né? Falta-lhe um sentido, né? Então, ainda não temos também plenas condições de entender essas questões. Então, os espíritos estão aqui deixando bem claro que há diversas formas de matéria, né? De uma compreensão que ela pode ser tão etérea, tão sutil, que nós não percebemos. E nem por isso deixa de ser matéria. Na questão 22A, Kardec pergunta aos espíritos qual definição eles podem dar da matéria. E os espíritos apresentam uma definição muito interessante. Eles vão dizer que a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Observem que nessa definição, os espíritos não apresentam nenhuma equação matemática, nenhum novo modelo atômico, nem tampouco abordam as questões relativas às propriedades e aos atributos da matéria. Não, na verdade, eles nem definem a matéria em si mesma, mas sim o que ela representa para o espírito, acrescentando que é um instrumento para a evolução do espírito. Então, é uma definição filosófica, porque a científica é da atribuição da ciência. E é muito importante essa definição que os espíritos nos trazem, porque ela abrange tudo o que ainda estava por vir. Lembremos que na ocasião da codificação, o modelo atômico mais aceito era aquele de bola de bilhar. De lá para cá, muita coisa mudou, esse conceito foi muito mais elaborado. Então, essa definição ela é abrangente o suficiente para comportar essas evoluções da ciência. Então, é muito importante. E ela também indica que o espírito está permanentemente ligado à matéria, nesse processo de evolução. E em relação ao espírito, a concepção de espírito, o que a doutrina espírita tem a nos dizer? Na questão 23, Kardec passa a abordar esse outro elemento do universo, que é o espírito. Ele vai perguntar: o que é o espírito, né? De forma objetiva e direta. O que é o espírito? E a resposta: o princípio inteligente do universo.
E no subitem A dessa questão, Kardec vai perguntar qual a natureza íntima do espírito. E a resposta é que não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, de novo trazendo a questão da nossa limitação, né, da nossa falta de um sentido e até mesmo de entendimento para definir o que é o espírito. Eles continuam, para vós ele não é nada, por não ser palpável, porque nós somos ainda, né, na condição de espíritos encarnados, nós somos muito limitados a esses sentidos para ter as percepções. Como o espírito não é percebido pela maioria de nós, tendemos até mesmo a achar que eles não existem, né? Porque não estão ao nosso alcance, ao alcance direto da nossa compreensão. Mas eles dizem, os espíritos dizem, para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então não é porque nós não percebemos com os nossos sentidos que eles não existem, né? Que o espírito não existe. Então, meus amigos, nós não temos elementos nas nossas concepções suficientes para compreendermos a natureza do espírito. Não há nada que conhecemos que possa fazer, que possamos fazer uma analogia com o espírito. Essa é a nossa limitação. E aí na questão 24, Kardec vai perguntar se o espírito é sinônimo de inteligência. Eles já tinham dito que na questão 23 que o espírito é o princípio inteligente do universo. E aí Kardec, sempre com muita perspicácia, então ele é sinônimo de inteligência? E aí os espíritos respondem que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Os espíritos não se preocupam muito com a conceituação, justamente porque sabem, né, devido à nossa limitação, a limitação da nossa linguagem, da nossa compreensão. Então, se nós nos entendermos com os conceitos, está tudo bem. E aí passamos um pouquinho mais à frente para chegarmos numa questão que traz informações muito importantes, que é a questão 27, onde Kardec vai perguntar se há então dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. Então ele já percorreu ali, já apresentou os questionamentos relativos à matéria, depois ao espírito, e aí ele vai juntar isso tudo. Então, existem dois elementos gerais do universo, espírito e matéria, e aí vamos ver a resposta que os espíritos nos dão, porque eles vão acrescentar informações importantes para a nossa compreensão. Eles vão dizer, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Isso é muito importante, porque Deus, Pai Criador, é o que está acima dos elementos gerais do universo, que são espírito e matéria. E aqui os espíritos nessa resposta acrescentam mais uma informação. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Afinal de contas, a matéria é o laço que prende ao espírito, mas o espírito, para agir sobre a matéria, para usá-la como instrumento, ela precisa de algo que permita isso, esse elemento intermediário que é o fluido cósmico universal. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza,
é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, relembrando a Trindade universal, Deus, Espírito e matéria, e o fluido cósmico universal fazendo com que se dê efetivamente a criação. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele define que o fluido cósmico universal é o hausto de Deus, é o hálito de Deus, é a pulsação, é a emanação de Deus que permite o encontro do princípio inteligente com o princípio material, dando-se então a criação. Kardec aprofunda esse conhecimento, esses conceitos no livro A Gênese. É fundamental ler e estudar a Gênese, essa outra obra da codificação, para se compreender melhor essas questões. No capítulo 6, no item 4, ele vai dizer que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Então, Deus criou dois princípios, mas é preciso que eles se encontrem para se dar a criação. E isso acontece por intermédio do fluido cósmico universal. Enfim, já trabalhando esses conceitos até aqui, como que se dá a conjugação entre esses elementos? Em que isso é importante para compreendermos nosso papel na evolução, ou o papel desses elementos na nossa evolução? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Kardec pergunta a São Luís sobre a vivência material. Nessa parte, nesse capítulo, está falando sobre a necessidade da encarnação, ou seja, da experiência material de nós como seres espirituais. E São Luís vai dizer que a passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Isto é necessário, segue no texto, para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Então, à medida que o homem vai evoluindo, ele vai desenvolvendo a sua inteligência e vai passando a colocá-la a serviço do seu aprimoramento moral. Porque as necessidades mais elementares do homem nas suas primeiras encarnações são mais ligadas à sobrevivência. Então, à medida que isso vai se aprimorando, que o homem vai tendo uma vida mais social, esses aspectos morais vão se desenvolvendo por meio do desenvolvimento da inteligência. Então, por isso que nós estamos aqui. Também no item 132 do Livro dos Espíritos, Kardec aborda essa questão. Ele vai perguntar qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Em outras palavras, por que espíritos, seres espirituais, necessitam de experiências materiais na vida corporal? E os espíritos vão dizer, Deus lhes impõe a encarnação. Ou seja, impor não há uma opção. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. De novo, é um instrumento que o espírito faz uso. Para uns é expiação, para outros missão. Para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, as limitações impostas pela vida corporal, elas também impulsionam a nossa evolução, o nosso aprendizado. Então, é por isso que precisamos passar por isso. Porque com essa limitação, colocando em prática aquilo que nós vamos aprendendo, vamos então evoluindo.
Também na questão 230, esse ponto é abordado. Progredimos no plano espiritual, mas Deus estabeleceu que é preciso vivenciar a experiência material que aprendemos. É na existência corporal que o espírito põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, meus amigos, precisamos aproveitar da melhor forma possível cada existência na matéria, porque a matéria, sendo o laço que prende o espírito, sendo nosso instrumento de evolução, desde lá, enquanto princípios inteligentes, percorrendo toda a trajetória de evolução, até nos tornarmos espíritos individualizados, com livre-arbítrio, nós estamos sempre vinculados à matéria. Cada experiência corporal são oportunidades que temos de caminhar mais um pouquinho na nossa jornada evolutiva de crescimento e aprendizagem. Então, a impermanência da nossa vida corporal, ela vai se aprimorando até que nós possamos, então, compreender mais profundamente, com maior propriedade, esses elementos gerais do universo, toda a criação e, por fim, poderemos nos aproximar mais de Deus, nosso Pai. Lembrando sempre que Jesus é o nosso modelo e guia, é a partir do entendimento das lições de Jesus que poderemos percorrer este caminho da melhor forma possível. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade. Até uma próxima vez. E agora passamos para a nossa querida amiga Graça, que irá fazer a prece de encerramento e a fluidificação das águas. Muita paz. Meu Pai do céu, os nossos corações estão repletos de alegria por esta oportunidade de, na condição de pedinte de luz, alimentar nossa intimidade com a luz do esclarecimento. Nesse momento, Pai, recolhidos em prece, agradecemos aos espíritos trabalhadores da Casa de Irmã Rosa pelo esforço em nos emprestar a condição necessária, indispensável para absorver os ensinamentos, as reflexões que nos foram oportunizadas. Rogamos por toda a humanidade terrestre, principalmente, Pai, por aqueles que neste momento vivenciam a dor física e principalmente a moral. Suplicamos aos espíritos bondosos a adentrarem nos nossos lares, iluminando todos os recantos e todos os espíritos presentes na condição de encarnados e desencarnados. Rogamos ainda pela fluidificação de nossas águas, possibilitando desta forma mais uma oportunidade para o nosso equilíbrio. Que a tua divina lembrança permaneça entre nós, norteando os nossos passos e as nossas escolhas. Que assim seja, graças a Deus.